Boa noite a todos. Nós agradecemos mais uma vez a companhia de todos que nos assistem, que nos acompanham, daqueles que já estão nos acompanhando nas transmissões anteriores e também daqueles irmãos que estão pela primeira vez conosco. É uma alegria muito grande poder estar dividindo o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, os esclarecimentos, o consolo que ela nos traz, com todos aqueles que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus e sobre como nós podemos utilizar esse conjunto de informações da doutrina espírita no nosso dia a dia. Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui acompanhados dos nossos colegas, estudantes, trabalhadores da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Santo Augusto, e gostaríamos de agradecer, dar as boas-vindas a todos eles. Nós temos conosco aqui a Janaína, a Jana, a Lide, a Lourdes, o Sandro e a Juliana Legrete. Muito bem-vindos, muito obrigado pela companhia, pelo auxílio, e vamos conversar hoje sobre um tema que está é conteúdo básico da doutrina espírita e está no Livro dos Espíritos. Nós encontramos no capítulo que vai tratar sobre a lei de destruição, no seu capítulo 5, nós temos os flagelos destruidores. Então, à medida que nós vamos distribuindo a conversa aqui, os nossos irmãos podem ir dando o seu boa noite a todos também. E iniciamos, então, Perdão, eu falei capítulo 5, na verdade é o capítulo 6, a lei de destruição. Lei de destruição. Queria perguntar para o Sandro, que já vai ter a oportunidade de dar o seu boa noite também, sobre como assim lei de destruição. Existe uma lei de destruição? A destruição é algo que está previsto nas leis de Deus? Boa noite, Sandro. Boa noite, meus queridos. Boa noite aos nossos colegas e aos que nos assistem. Mais uma vez, gratidão por estar aqui, podendo contribuir de alguma forma para que a doutrina não se afaste das pessoas, já que as pessoas tiveram que se afastar temporariamente da nossa casa e muitas vezes, às vezes, se afastam também da doutrina. Então, que nós possamos ser esse elemento que propicia estar de novo em contato com a doutrina. A lei da destruição é uma lei divina, está entre as 10 leis divinas, E a lei da destruição também é algo preconizado por Deus, dentro das suas leis, necessária para que aconteça uma lei também divina, que é a lei do progresso. Então, é preciso, muitas vezes, que muitas coisas se destruam para que renasçam em novas bases, em novos conceitos, aperfeiçoadas. Então, a lei de destruição faz parte do processo de construção da nossa evolução. Nesse capítulo, nós vamos perceber várias questões que vão tratar sobre a lei de destruição e sobre as observações também sobre a preservação. E nós temos a questão 731 do Livro dos Espíritos, que nós gostaríamos de pedir para que a Lourdes pudesse ler para nós essa questão, já pode ler a questão e a resposta também, para nós continuar a nossa reflexão sobre a questão 731. Boa noite a todos os irmãos e a todos os que nos acompanham. A questão 731, Kardec pergunta aos espíritos: por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores? E os espíritos responderam: o remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Essa foi a resposta dos espíritos. Quando nós observamos os fenômenos da natureza e percebemos que, ao mesmo tempo que a natureza ela se organiza e nós vemos ela se multiplicando, nós também observamos que alguns fenômenos naturais independem da vontade do homem. E aí nós começamos a entender
os objetivos divinos, pela resposta dos espíritos aqui a Kardec, que é preciso, sim, que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio vai se dar pela destruição e pela renovação da natureza. Mas, quando falamos de flagelos destruidores, muitas vezes as referências, as maiores referências, elas são no sentido dos fenômenos naturais, a destruição física somente. E nós gostaríamos aqui de pedir ajuda para a Ju, que nos dissesse se trata-se apenas da destruição material, dos tsunamis, dos terremotos, enfim, das diversas formas de destruição que a natureza apresenta, ou podemos ainda colocar outras situações aqui no que se refere a flagelos destruidores. Boa noite, Ju. Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos os envolvidos nesse trabalho, tanto na esfera física como os nossos amigos benfeitores espirituais. Bem, Emerson, conforme a doutrina espírita tão bem nos esclarece, nos consola e nos traz todo o seu conteúdo para nos melhorarmos. Então, esses flagelos destruidores naturais que falastes de tempestades, né, de tsunamis, então eles são alguns, mas tem outros, como a peste, e nessa peste a gente pode também incluir outras doenças, que também são flagelos, que são provas que são colocadas ao homem para ocasionar, para que exercitemos a inteligência, exercitemos aquilo que ainda precisamos desenvolver em nós, nossos sentimentos, né, o nosso amor ao próximo, e podermos arrancar de nós o egoísmo que tanto nos entrava o progresso. Bem, muito obrigado, Ju. Agora estou vendo o Sandro aqui. Sandro, complementa? Eu teria algo para complementar, que existem, na verdade, dois tipos de flagelos. Esses que a Ju falou aí são os flagelos naturais, que são imposições divinas, necessárias, importantes para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento, que nós vamos ver agora no decorrer da nossa rodada de conversa. Então, esses, vamos por assim, está avalizado por Deus, né? Mas existem os provocados pelo homem, flagelos provocados pelo homem. E aí nós podemos dizer que é aquela luta constante que nós temos entre aquilo que nós temos de animal com aquilo que nós temos de espiritual. Aquilo que nós temos de animal é o que nos coloca mais próximo do nosso início, do nosso primitivismo. E aquilo que nós temos de espiritual é aquilo que nos coloca mais próximo da nossa condição de felicidade e de evolução. Aí dentro desses flagelos provocados pelo homem, que são as barbárias, povos dominando povos, guerras, né, provocadas pelo homem, onde o mais forte acoa o mais fraco, isso são flagelos que são impostos pelo homem. Esses não têm necessariamente o aval de Deus, porque esses são resultados do livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha. E quando nós escolhemos fazer algo desse tipo, gerar esse tipo de flagelo que está nas nossas mãos, nós estamos atrasando esse processo que nos levaria do nosso lado, estado animal, para o nosso lado espiritual. Só para contribuir. Obrigado, Sandro. Nós observamos nesses flagelos que, além da destruição material, muitas vidas elas são ceifadas, né? Nós vemos muitas mortes acontecendo. Nós anotamos aqui alguns números, são muitos que nós poderíamos trazer, mas, por exemplo, o tsunami no Oceano Índico em 2004 matou mais de 230 mil pessoas. Nós sabemos de outros terremotos na China,
que mataram entre 200 e 300 mil pessoas. Um ciclone no Paquistão em 1970 matou 500 mil pessoas. Nós sabemos da inundação na China Central, que estima-se que tenha matado, em 1931, quase 4 milhões de pessoas. Essas vidas, esses espíritos, eles são destruídos. Eu queria perguntar para a Lide, como é que funciona? Essas vidas acabam, elas terminam, ou isso é um fenômeno material? Qual é as consequências disso? Boa noite, irmãos. Os flagelos destruidores, eles ativam o vai e vem, poderíamos dizer assim, com o plano espiritual. Então, na verdade, essas vidas foram perdas materiais, foram corpos materiais. Os flagelos destruidores não atingem o espírito. Então, esses irmãos apenas partem para o plano espiritual, nosso plano maior, nossa casa. Então, seus corpos, sim, que são atingidos. Obrigado, Lide. A questão 738A do Livro dos Espíritos, ela vai exatamente nesse sentido, do que tu nos informa, do que tu nos traz aí, Lide. Tu poderia ler para nós essa questão aí, que vem muito ao encontro daquilo que tu nos traz? 738, os espíritos... Allan Kardec pergunta aos espíritos. 738. Deus não... sim. Mas esses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso? Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século no nosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existente e sobrevivente a tudo. São os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com os seus soldados do que com as suas vestes. Nessa resposta, o general está se referindo a Deus, né? Então, Deus está cuidando do nosso espírito e não do nosso corpo, que é a nossa veste aqui na Terra. Bem, ótimo, muito esclarecedor, né? E nós entendemos, vamos percebendo que há sempre um propósito, e aquilo que aparentemente seria injusto, quando alguma vida de alguém que nós identificamos como uma pessoa que só fez o bem, que poderia estar conosco ainda, quando essa vida é levada do ponto de vista material, nós pensamos muitas vezes que há uma injustiça. E a doutrina espírita vai nos mostrando que o que termina, como muito bem a Lide nos trouxe, é o corpo físico. Mas eu queria pedir para a Jana, mesmo compreendendo, Jana, que a vida continua, que há um propósito maior, não poderia Deus nos oferecer um outro meio de evoluir que não seja através dos flagelos destruidores? O teu microfone está desligado, já. Bom. Oi, agora sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sim, Emerson, em relação a essa questão que eu acho que vem bastante nas nossas mentes, né? O porquê de ser da forma que está sendo. Só que daí perguntamos se não há outra forma. Por que Deus, nesse momento, né, nessas fases, essas épocas da vida, né, que já aconteceram guerras, acontece dessa forma? Mas daí ali na mesma questão 738 do Livro dos Espíritos, que eu acho assim que é uma resposta que os espíritos esclarecem muito bem
a Kardec, que eu também vou pedir para ler ela, que eu achei muito boa, assim, uma explanação. 738 do Livro dos Espíritos. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Daí os espíritos respondem, né? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um com os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, no nosso dia a dia, né, Deus nos proporciona situações e meios para que possamos evoluir, progredir da coletividade, né, que habitamos, e que nem sempre nós conseguimos fazer isso. Passam situações pelas nossas vidas que podíamos auxiliar de uma forma ou de outra, isso diariamente, e a gente acaba não fazendo por relapsos, né, que acontecem. Então, sim, né, Deus não nos coloca, por acaso, nenhuma situação. O que vem são transformações, né, que são necessárias. E que nesse sentido que eu acho, assim, que nós podemos ver essa situação também. Ótimo, obrigado, Jana. O Sandro queria pedir para a Ju nos ajudar. O Sandro nos trouxe que os flagelos naturais, eles são muitas vezes impostos por Deus. Nós poderíamos dizer, Ju, que Deus está nos castigando por algum motivo? Isso é um castigo ou nós podemos enxergar isso de uma outra maneira? Como o Espiritismo nos auxilia a interpretar isso? Bom, Mano, na nossa condição de espíritos imperfeitos que ainda somos, às vezes nos pegamos questionando Deus, né? Por que Deus nos permite a dor? Por que Deus nos permite tantas aflições? E como a Jana, na questão da Jana, ela comentou antes, que ele nos apresenta todos os dias outras maneiras de nós evoluirmos. Mas por ainda imperfeitos que somos, nós não observamos essas oportunidades. Então, Deus nos coloca esses flagelos como sendo oportunidades, recursos para a nossa evolução, porque se não fossem, quem sabe, essas dificuldades, essas aflições, essas intempéries que a gente vê acontecer, quem sabe nós ainda estaríamos muito atrasados, quem sabe estaríamos ainda lá no tempo das cavernas, primitivos ainda, sem nós aprimorarmos a nossa inteligência, sem nós aprimorarmos, sem nós embelezarmos os nossos sentimentos. Então, esses desafios que a vida, que Deus nos propõe, é para nós nos aprimorarmos, para que nos proporciona experiências para a evolução. Muito bem, obrigado, Ju. Compreendendo essa dinâmica aonde a doutrina espírita, através dos ensinamentos do Cristo, ela nos traz aquilo que nós poderíamos interpretar em um momento como sendo um castigo, nós passamos a interpretar como uma oportunidade. Eu queria voltar com o Sandro, pedindo se algumas vezes, Sandro, a impressão que nós temos do ponto de vista material, olhando por esta única encarnação, é que nos parece desproporcional. Nós observamos pessoas que, de maneira recorrente, nossos contemporâneos, talvez, enfrentam dificuldades de ordem, consequências dos flagelos destruidores, enquanto outros nem tanto. E essa dificuldade que nós interpretamos como uma oportunidade, será que não tem alguns de nós que já não queremos mais esta oportunidade? Parece que estamos sempre sofrendo mais do que os outros, ou observamos alguém sofrendo mais do que nós? Por que nesta vida a proporção não é a mesma para todos?
Bom, isso nos remete ao nosso estudo da semana passada, né? Nós falamos da reencarnação, que tem como principal objetivo o estabelecimento da justiça divina, né? E o que acontece na nossa percepção em relação à dor, e nesse caso de hoje, aos flagelos destruidores, é justamente a nossa capacidade de entendimento, né? O nosso nível de maturidade espiritual, a nossa idade espiritual. E que nós não temos condições de saber que idade é essa. Será que eu sou mais velho do que você, espiritualmente? Né? O meu espírito veio antes ou depois de você? E também não necessariamente eu vir antes ou depois. Porque a evolução do espírito, para entender isso, ela não é referência de tempo, ela é referência de trabalho. Então, se eu tenho mais trabalho, mais educação, mais ensinamento adquirido, mais eu cresço. E eu queria aproveitar esse gancho, Emerson, para dizer que o flagelo destruidor tem uma diferença importante em relação às dores comuns individuais, é que o flagelo destruidor, como forma natural, aquela que foi avalizada por Deus, ela nivela. Ela nivela. Ela pega o rico, o pobre, o branco, o preto, ela extingue o preconceito, ela atinge a todos. Né? Então, o flagelo vem como uma forma de nós espiarmos de forma mais geral. Né? Porque o que acontece, né? Nós falávamos no estudo, que o ebola, por exemplo, matou tanta gente na África. Né? A guerra lá no Oriente Médio mata tantas pessoas, mas ela está longe de nós. Se nós fecharmos o portão da nossa casa, ela não chega até nós. Agora, um flagelo destruidor natural, ele chega, por mais que nós tentemos nos esconder dele, ignorá-lo. Então, vejamos a importância que tem os flagelos destruidores para a gente despertar. E em relação a nos sentirmos injustiçados, é porque ainda não temos convicção de que somos eternos e que a nossa vida atual é resultado de um passado acumulado de atitudes, né, de posicionamentos, e que a nossa possibilidade futura também é resultado daquilo que nós estamos desenvolvendo hoje. E nós nos questionarmos a justiça divina, o posicionamento do flagelo em relação a mim, é uma tremenda falta de humildade. Né? Já que nós não temos como saber aonde que nós estamos no processo evolutivo, como julgar se eu estou sendo injustiçado ou não? E a doutrina espírita é muito clara, que diz que não existem injustiçados. Né? Que nós vivemos numa lei também divina de causa e efeito. E que se a nossa dor hoje ela é forte, é porque nós temos uma causa forte também. Né? Deus, dentro da sua infinita bondade, da sua infinita justiça, não daria um efeito doloroso se nós não tivéssemos uma causa dolorosa. Qualquer coisa fora desse axioma seria, então, uma injustiça de Deus, né? E como sabemos que Deus não é injusto, nós devemos perceber que a nossa condição de dor é justa também. Nós percebemos que a nossa vida, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, quando nós empenhamos um pouco mais de tempo, de boa vontade na compreensão dos seus princípios, nós vamos perceber que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito e não a vida do corpo físico. Nós entendemos também que enfrentamos na vida do encarnado muitas dificuldades que vão nos auxiliar a superar questões morais que nós ainda precisamos organizar na nossa existência. E nós vamos começando a desmistificar a morte. Se deixar o corpo físico é deixar um fardo para trás, nós poderíamos dizer, muitas vezes nós dizemos isso, queria agora ir lá com a Lid para ela nos auxiliar nessa reflexão, por que é que nós não desejamos a morte? Nós pretendemos estar
a maior parte do tempo possível. Não parece que tem alguma coisa errada? Nós falamos que é tão bom a vida do espírito, que é bom, a liberdade, é a vida espiritual, e ao mesmo tempo nós temos medo da morte. Nós não queremos o desencarne, porque se engana aquele que pensa que nós brincávamos aqui, né, de uma maneira descontraída, é claro, no nosso grupo de domingo, que o espírita, ele olha para o lado para atravessar a rua. Ele se cuida, né, Lide? Por quê? Por que acontece isso? Uma atitude muito egoísta da gente de querer permanecer nesse mundo materialista por estarmos muito ligados com as coisas materiais, com o conforto, com tudo que temos. Mas a questão dos flagelos destruidores não causar tanto pânico para os espiritualistas, para os espíritas, é porque a gente acaba compreendendo a razão dele. Então a gente aceita que morrer coletivamente ou morrer individualmente acaba tendo um objetivo maior. E a doutrina espírita, como consolador prometido, acaba não diminuindo a dor, mas trazendo um consolo e diminuindo o desespero. Então a gente sabe que o corpo físico fica para nós vivermos no mundo real, que é o mundo espiritual. Mas a questão de medo da morte, eu acho que está muito ligada com o nosso orgulho, nosso egoísmo de querer ficar no nosso mundo material, ligados às nossas paixões morais. Obrigado, Lídia. Ju, tu tá com a mãozinha erguida lá, pode colaborar aí? Não, só para complementar o que a Lídia dizia, uma outra questão também é que vem o nosso instinto de conservação, que nós parece que temos que, o mais tempo que ficarmos encarnados no corpo físico, ainda parece que é mais um tempinho para fazer alguma coisa que ainda precisa ser feita. Então, também é por esse instinto de conservação que nós queremos nos manter encarnados. Sim, é muito interessante, né? Porque a abordagem que a Lídia nos traz e aquilo que a Ju fala é muito interessante. Por quê? Porque do ponto de vista do apego material, quando nós somos apegados ao corpo, né? Quando nós acreditamos naquela conversa que diz que tem que aproveitar a vida ao máximo possível, e essa ideia, quando ela é vinculada aos prazeres do corpo físico, aos prazeres da carne, ela está muito ligada a essa questão do egoísmo que a Lídia diz, da vaidade, daquilo, de não querer parar de ter as sensações e os prazeres que o corpo ele proporciona. Mas também a Ju nos traz essa reflexão, que está muito ligada com o que está lá na questão 730 do Livro dos Espíritos, que é a questão de o homem ter esse instinto, ter isso gravado, né, Ju? Nós sabemos da maravilha da vida espiritual, mas nós não trabalhamos para adiantar esse momento. Pelo contrário, a oportunidade de estar encarnado é uma oportunidade fantástica. Existem muitos espíritos esperando esta oportunidade. E quando nós estamos aqui, nós queremos aproveitar o máximo do tempo. Algumas vezes, isso não é quase que como no automático. Por quê? Porque nós sabemos que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. Então, nós nos afinizamos com as leis divinas em algum momento, mas nem sempre percebemos que estamos no modo automático em função dessas leis. Muito interessante e muito oportuno poder falar sobre essas diferentes possibilidades. Queria voltar com a Jana, pedindo que nós pudéssemos aqui trazer o ponto de vista espírita sobre se essa destruição que nós observamos, ela nos faz progredir por força daquilo que está acontecendo, do incômodo que dá, das percas materiais, pelo sofrimento da separação física, algumas vezes, dos nossos entes queridos. Mas do ponto de vista das ideias, do ponto de vista moral, esse efeito, ele funciona melhor, parece, quando há dificuldade do que quando as coisas todas estão funcionando bem.
há uma coerência nesse pensamento. No nosso patamar evolutivo, nós aprendemos mais fácil sofrendo do que fazendo reflexões ou buscando reflexões nobres, Jana? Nós, né, Emerson, como seres humanos, como foi falado antes, as oportunidades de evolução nos surgem diariamente. Mas diante da nossa pouca evolução, nós não conseguimos perceber, muitas vezes, as oportunidades que nos são passadas, né? Nós temos como escolher por que passarmos e temos como escolher a resposta que nós vamos dar a essas situações. Mas, diante da nossa pouca evolução, é necessário, digamos assim, um chacoalhão na humanidade para que seja despertada em nós, né, as questões morais. A questão que nos coloca em igualdade, né, como você até havia comentado. Não há mais aquela necessidade de se sobrepor uns aos outros, estamos todos na mesma condição, uns necessitando dos outros. Então, sim, né, são as guerras que já ocorreram, foram situações necessárias, né, para a humanidade se abrir, mas agora, mais ainda com essa situação que nós estamos vivendo, esse tipo de flagelo, que é necessário que nós olhamos um para o lado do outro, né? Precisamos da companhia, do auxílio e da convivência. É necessária a convivência. Então, nesse momento, nós temos noção da falta que ela faz. Então, para conseguirmos elevar-nos moralmente, precisamos superar essas dificuldades morais, justamente morais, né? E, dessa forma, buscando a nossa evolução. Muito bem, obrigado, Jana. Quando nós falamos, o Sandro nos disse há pouco, trazendo o ponto de vista espírita, que não existe injustiça, que sempre há um propósito diante das dificuldades que nos assolam ou que assolam a humanidade. Sandro, isso quer dizer que se eu não estou sendo afetado de uma maneira mais ostensiva pelo flagelo, por qualquer flagelo, seja ele um desastre natural, ou seja, um exemplo como está acontecendo agora aqui com a questão do vírus, ele não está me afetando tanto quanto ele está afetando outras pessoas. Mas do ponto de vista espírita, se ele está afetando aquela pessoa está sofrendo, está em dificuldade material e não há injustiça, eu não precisaria ajudar, então, essa pessoa. Ela está sofrendo aquilo que ela precisa sofrer, ou até mesmo parece que em algum momento, se eu ajudasse aquela pessoa, então eu estou impedindo que ela sofra a quantia que ela tem que sofrer. Tem algo que não fecha aqui nessa reflexão. Eu gostaria que tu nos auxiliasse a compreender o ponto de vista espírita sobre isso. Então, você perguntou ali para a Jana antes se precisa da dor para aprender. E Deus nos dá uma primeira opção antes da dor. Ele nos dá o amor como primeira opção. Então, nesse contexto que você fala de alguém estar sofrendo e não estar me atingindo, eu não preciso ajudar, é claro que eu preciso ajudar. Porque está sendo dado a mim, naquele instante, a oportunidade de fazer o crescimento pelo amor. E Deus se manifesta pelas pessoas. Aonde que nós podemos ver a manifestação de Deus? É nas pessoas. Naquilo que elas precisam, naquilo que elas podem dar. Então, o contexto, na verdade, é uma mão de duas vias. Tem aquele que está sofrendo mais intensamente por uma questão de justiça divina, como nós já falamos, mas isso não me exclui do processo. Se eu estou nesse lugar, nessa encarnação, é porque eu tenho ferramentas. E ferramentas de auxílio, além de ser aquele auxílio material, nós temos um instrumento fantástico de caridade, que é a informação, o ensinamento, a capacidade de ouvir. Então, veja bem, como isso nivela, independente do nível de sofrimento, porque o sofrimento é uma segunda opção. É para aquele que já abriu mão de crescer pelo amor.
E nessa situação que tu falaste, fica bem, Emerson, fica bem claro que nesses dois extremos que tu colocaste, não está tendo a possibilidade de fazer o crescimento pelo amor. Então veja a oportunidade para que não precise passar pelo aprendizado pela dor. Ótimo, Sandro. Muito obrigado. Queria ir lá com a Ju. E Ju, o Sandro, né, então nos esclarece aí que a caridade, ela é fundamental, e aí, diante dessas dificuldades, nos são apresentadas excelentes oportunidades para a caridade. Queria que tu nos dissesse como é que o Espiritismo, ou como é que o Espiritismo interpreta, ou como é que Jesus entendia a caridade. O Sandro já deu aqui amostras do que nós podemos fazer. Mas do ponto de vista, às vezes, material, eu penso que estou fazendo a caridade, mas posso não estar fazendo, do ponto de vista moral, tudo aquilo que eu posso alcançar. Como é que Jesus entendia a caridade? Bom, conforme, então, a doutrina espírita, conforme os ensinamentos de Jesus, nosso modelo, nosso guia, Jesus, ele foi a personificação do amor, né? Estava sempre envolvido pela lei do amor. Amor que é pai da caridade, é pai de todos os sentimentos. Então, essa caridade que Jesus entendia, ela era muito abrangente, que claro que não se vai só para o ponto material, para a caridade material. Jesus tinha uma visão muito mais ampla, que era a benevolência, o perdão das ofensas. Tudo isso gera a caridade esperada, né? A caridade proferida por Jesus. Então, a gente vê quantas oportunidades temos nesses momentos de exercitar a caridade, né? Tanto materialmente, como também aquela de não nos atermos a comentários, de termos divergências de opiniões. Cada um pode muito bem ter a sua opinião, mas o respeito, né? E se sentir ofendido, o perdão das ofensas, né? A benevolência, o amor. Então, a caridade que Jesus preconiza, ela é muito ampla, né? Ela engloba todos os bons sentimentos. Obrigado, Ju. A gente vai compreendendo que algumas vezes... Aqui levantou a mão? Lídia, desculpa, vai lá. Não, só para complementar a Jana, o Sandro e a Ju, na questão 740, a resposta dos espíritos é que os flagelos destruidores dão provas e oportunidades para o homem desenvolver, então, inteligência, paciência, resignação, desenvolver sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Então, só complementando aí a resposta dos três irmãos ali. Obrigado, Lídia. Nós entregamos muitas vezes a nossa interpretação, e o Livro dos Espíritos é tão objetivo, né? E tem essa facilidade de nos dizer bastante com tão pouco. Nós pedimos a compreensão daqueles que nos assistem, e muitas vezes nós aqui dificultamos até aquilo que está muito simples nas obras básicas. Então, o nosso convite é: leiam as obras básicas, leiam o Livro dos Espíritos, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, para poder ampliar esse horizonte de reflexões possíveis, né? Principalmente diante das dificuldades que assolam o nosso planeta nos dias de hoje. Eu separei aqui alguns trechos que estão no artigo Os Tempos São Chegados, na Revista Espírita de outubro de 1866. E aí diz o seguinte, lá em alguns desses trechos: o que nos parece perturbações são movimentos parciais e isolados que só nos parecem irregulares porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas são apenas aparentes e que se harmonizam no todo.
Mais adiante diz assim: a humanidade realizou até agora incontestáveis progressos. Por sua inteligência, os homens chegaram a resultados jamais atingidos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar. É fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o seu bem-estar moral. Já não é apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento e, para tanto, é preciso destruir tudo quanto neles pudesse excitar o egoísmo e o orgulho. Tal o período em que agora vão entrar e que marcará uma das fases principais da humanidade. A fase que neste momento se elabora é o complemento necessário do estado precedente, como a idade viril é o complemento da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita por antecipação, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. O velho mundo está morto e viverá na história, como hoje os tempos medievais com os seus costumes bárbaros e as suas crenças supersticiosas. Diante desse anúncio que a revista nos faz, falando de um tempo que fica para trás e de um tempo novo que chega, queria pedir para a Jana nos dizer que fase é essa. Como é que o Espiritismo vê essa fase, o mundo que está terminando e o mundo que está começando? Esse mundo vai acabar mesmo do ponto de vista físico? Que mundo que vai acabar e que mundo que vai nascer? Bom, Emerson, essa é uma questão muito falada, trazida atualmente, né, pelo Espiritismo, que é a questão de nós passarmos o nosso planeta, né, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E como nós já foi dito, com as armas que nós tínhamos, né, armas morais, digamos assim, no nosso dia a dia para essa evolução, não conseguimos alcançar. Então chegou, né, esses flagelos para que possamos ver a necessidade da evolução. Então, o que vai acontecer? Com essas situações, nós estamos tendo a noção da necessidade de evoluirmos. Então, essa vida que estamos tendo, nesse momento muito importante, por sinal, chega a ser um marco, digamos assim, em que estamos deixando um mundo de provas e expiações, que seria um mundo não tão evoluído, para passarmos agora para um mundo que busca mais essa elevação, busca mais aprimorarmos os nossos conceitos morais. Então, seria uma transição planetária mesmo, né? Uma transição espiritual planetária. Muito bem, obrigado, Jana. Queria voltar lá com o Sandro e perguntar o seguinte, Sandro. A Jana já nos apresenta a transição planetária como uma realidade, ela está em curso, né? Nós sabemos que ela é do ponto de vista espiritual, o planeta vai ser esse, não vai acabar, não vai terminar, mas os espíritos que vão habitar, como muito bem nos disse a Jana, eles já vão ter algumas características morais diferentes. Eu quero saber como é que eu arrumo uma vaga nesse mundo de regeneração, Sandro. É possível? Como é que eu quero ser candidato? O que é que eu tenho que fazer para continuar no mundo regenerador? São só os espíritas que vão ter vaga nesse mundo? Como é que faz? Quem vai estar lá? Então, antes disso, né, é importante que a gente não coloque um tempo para isso. Né? Que tempo será isso? Vai ser no ano 2019, como tinha a profecia lá que tem gente divulgando, que já passou, vai ser no 2029, no 53, né? Importante nós deixarmos claro que esse processo vai depender das nossas escolhas. Então, o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que buscar uma ação efetiva na transformação moral do planeta. Se, como falamos antes, Deus se manifesta pelas pessoas, nós vamos exercer
essa capacidade de auxiliar o planeta a evoluir na nossa relação com as pessoas. Então, mais do que nunca, nesse período de transição, que é quando o planeta vai passar por perturbações mais acirradas, segundo o Divaldo fala em transição planetária, o planeta nosso está purulando, né, de coisas numa guerra, entre aspas, aonde aqueles espíritos mais atrasados, sabendo da condição inconsciente, né, sabendo da condição que eles podem não estar mais aqui numa próxima encarnação, eles, eu digo, todos aqueles que se preconizam no mal. Então, nós estamos nesse contexto também, né, não somos especiais. A partir do momento em que nos educamos, nós começamos a ter uma percepção diferente que podemos não fazer parte desse grupo aí, que tenta travancar esse movimento, né, e agora de forma mais ativa, justamente porque o período de ebulição está aí. Então, o que nós temos que fazer, sendo mais objetivo na tua pergunta? É lutarmos pelo exército do bem. Porque em igualdade de condições, o bem sempre preponderará o mal. Então, o nosso papel é trabalhar pelo bem. Como que a gente pode fazer isso? Nos educando, nos conhecendo, desenvolvendo as grandes virtudes que Cristo nos ensinou, né? E mais do que nunca exercer aquele pedido de Cristo que dizia: orai e vigiai. Porque nós somos elementos importantes quando fazemos a nossa oração, irradiando energias de equilíbrio e de amor para todo o planeta, mas nós precisamos vigiar, porque, acima de tudo, nós somos elementos transformadores. Não só por aquilo que nós fazemos por nós. Nós somos referências para muitas pessoas, mesmo sem saber. Nós temos pessoas no mundo que se espelham em nós. Não porque nós sejamos melhores ou piores, porque isso é uma relação natural entre nós. Nós sermos referência para alguém. Então, veja a responsabilidade que nós temos em relação aos nossos atos, aos nossos vícios e às nossas virtudes, porque nós estamos, além de conduzindo a nossa encarnação, sendo referência para outros também. Então, o nosso papel é sermos retos, nos apoiarmos em cima das leis divinas, em cima das virtudes, que está tão bem explicada por Jesus. Né? Nós já temos esse grande benefício que o roteiro já está escrito. O roteiro já está escrito. É questão de nós lermos, interpretarmos e sermos ativos, né, na execução desse grande projeto maravilhoso aí de Deus para nós. Né? Mas, Sandro, é só os espíritos? Tinha mais uma pergunta lá. É só os espíritos? Não. Porque existem muitos protestantes bons espíritas, muitos católicos bons espíritas. Porque o que é o espírita? É aquele que se empenha em se melhorar, né, e atacar suas más tendências. Isso é característica do espírita, independente se ele está dentro do centro espírita ou onde quer que seja. Existe muito ateu que contribui muito mais para essa evolução planetária, pelas suas ações, pelos seus exemplos, do que muitos dos falsos profetas, né, que inclusive uma das características desse período de transição é a extinção aos poucos dos falsos profetas, né, aqueles que usam a palavra de Deus para se autoelevar, né, aonde o obreiro tem mais valor que a obra. Então, uma das características desse período de transição é isso, é esses falsos profetas serem indo perdendo a credibilidade, né, num mundo em que as pessoas estarão mais esclarecidas, né? Muito bem, muito obrigado, Sandro. Então, nós podemos fixar que na transformação que nós precisamos para acessar a transformação planetária, a transição planetária, acessar um mundo regenerador, melhor dizendo, é a transformação em nós. Sou eu me transformando e não eu transformando o outro. Nós podemos compreender que vão estar aqui pessoas que têm uma tendência já maior ao bem do que ao mal, que já estão mais distantes da vaidade, do egoísmo, do orgulho, mais próximos da fraternidade e da caridade, independente
da crença que elas professem. Afinal, o nosso modelo é Jesus, e todos aqueles que agem de acordo com a proposta do Cristo estão alinhados com o mundo de regeneração. Partindo já para o final da nossa roda de conversa, queria passar para cada um poder deixar sua mensagem final e se despedir para nos encontrarmos novamente na próxima semana. Ju, por favor. Então, queridos irmãos, que possamos estar todos abraçados nesse amor, nessa paz do Cristo, confiantes e, acima de tudo, operantes nessa grande obra, que é a obra que Jesus veio implantar aqui na Terra, que é o reino de Deus entre nós, quando ele deixou-nos 2 mandamentos principais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigado, Ju. Vamos lá com a Lid, por favor, Lid. Eu acho que como mensagem final, dá para a gente, cada um, fazer uma reflexão do que o momento atual pode fazer por nós. E diante da nossa reflexão de hoje, entender a oportunidade que estamos tendo todos, né? Então, de viver de forma mais simples, de viver mais perto dos familiares, gerenciar as nossas emoções, né? Então, tentar perceber no nosso novo cotidiano, no nosso novo dia a dia, o motivo de tudo isso, né? E eu anotei uma frase essa semana em algum lugar que eu vi, que vale muito para o momento atual, que a gente possa renascer em nós mesmos como pessoas melhores, né? Então é isso. Uma boa noite a todos. Obrigada pela atenção. Nos vemos em breve. Bem, obrigado, Lid. Jana? Finalizando, né, Emerson? Acho interessante que nós vejamos esses flagelos destruidores como flagelos de transformação, de renovação. Então, que possamos nos apegar às oportunidades, né, como já foi dito anteriormente, e conseguirmos aplicar tudo que Deus nos dá, né, que é o conhecimento, a sabedoria, as informações. Isso tudo lá dentro de nós existe, né, que é a nossa fé. Temos que ter fé em Deus e fé em nós mesmos, né, que nós temos essas condições e nos resta buscar elas, para que nós tenhamos também esperança, né? E que essa esperança venha com o nosso agir, que ela está estruturada em nós, né? Seria isso. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, Jana. Muito bem lembrado. O fardo nunca é maior do que nós podemos carregar, né? Precisamos sempre nos lembrar disso aí. Vamos lá com o Sandro agora. Então, eu sempre gosto de deixar uma mensagem de esperança, né? É quase característica já isso. Porque, na verdade, é muito lindo tudo isso, né? Essas possibilidades que a gente tem de ser instrumentos de Deus na nossa evolução e na outra. E como mensagem de esperança, eu queria deixar aquela história do menino que pegou um voo sozinho. E aí as comissárias de bordo ficaram impressionadas, né? E os passageiros, como é que poderia aquele menino estar tão calmo no avião? Daí o avião decolou e as pessoas perguntaram para ele, mas escuta, menino, como é que você está tão calmo? Então, eu estou calmo porque meu pai é o piloto. Tá, sossegou, o voo estava tranquilo, aí chegou uma grande turbulência, uma das maiores. Aquele pânico, aquele pavor no avião. E as comissárias vieram para ele, menino, você está bem? Estou, mas está todo mundo em pânico. Ele disse, não, mas eu estou tranquilo porque meu pai é o piloto. Então, nessas condições de flagelos destruidores, de pandemias, que na verdade já vimos hoje aqui que são ferramentas para o nosso crescimento, são presentes que Deus nos dá para que nós aprimoremos a nossa capacidade de evoluir e nós possamos confiar no piloto. O piloto é o nosso pai, que vai ter a turbulência, que vai ter a decolagem,
que nesse processo encarnatório a nossa responsabilidade é que nós estamos sozinhos, porque na verdade nós somos responsáveis pela nossa encarnação e por consequência nas encarnações dos outros. Mas confiemos no piloto. E mesmo que o avião caia, saibamos que é o nosso Pai que está conduzindo. Então, que se era para cair, está tudo dentro da justiça divina. E ele é um excelente piloto. Boa noite a todos. E que esse piloto nos acolha sempre com muito amor e nos dê essa segurança desse menino, né, que confiou que o destino dele estava certo e era chegar no seu destino, e o nosso destino fatalmente é a felicidade. Deus nos abençoe, que estejamos todos unidos, para que possamos juntos crescermos de forma mais rápida. Boa noite, Sandro, obrigado. Lourdes, boa noite. Boa noite. Confiando no piloto, né, Sandro? Tendo a certeza de que todo flagelo vem para que a humanidade avance, eu gostaria ainda de citar a questão 739 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se os flagelos destruidores têm uma utilidade sob o ponto de vista físico, mesmo os males que ocasionam, e os espíritos respondem que sim, que eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Então, tenhamos fé, confiemos no nosso piloto e tenhamos segurança que o equilíbrio vem e que no futuro as próximas gerações colherão esses frutos. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Queridos irmãos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, dividiram conosco esse momento de estudo, de reflexão, lembrando que isso é uma interpretação ainda muito limitada, porque o ponto que nós alcançamos ainda é um ponto muito pequeno na escalada evolutiva, mas que já nos permite algumas reflexões sobre temas que em algum outro momento da nossa vida nós não nos interessamos em saber. A doutrina espírita tem um vasto conteúdo para nos explicar, para nos auxiliar, e esse conteúdo está principalmente nas obras básicas que compõem o Espiritismo. Convidamos a todos para que leiam o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Quem não teve a oportunidade de assistir desde o início, pegou já andando essa nossa roda de conversa, nós gostaríamos de dizer que ela vai estar disponível daqui a pouco no Facebook, para poder assistir desde o início, e também vai estar disponível no YouTube, para que a gente possa acessar em qualquer momento. Lembrando que todos podem nos auxiliar, contribuindo, enviando mensagens no privado, pedindo informações, enfim, sobre os temas que foram abordados, mais alguma dúvida, perguntando sobre os grupos de estudo, e estamos sempre dispostos aí a dividir esse conteúdo, que é de todos, não é só dos espíritas. Que os benfeitores amigos possam continuar nos acompanhando e que o nosso Mestre Jesus continue sendo o nosso modelo e guia. Uma boa noite a todos.